Sabe aquelas questões que você tem dificuldade na primeira vez que você vê ela? Porém, quando você pega questões semelhantes, com o mesmo padrão de interpretação, você percebe que é uma questão simples. É o que acontece com essa questão que caiu no Enem 2015. Fala sobre função quadrática, tá certo? Ou função do segundo grau. Existem duas maneiras de resolver. Você poderia resolver por tentativa e erro, iria testando as alternativas e a que fosse melhor apresentada era a nossa resposta. Porém, o método dela vai ser a forma como nós vamos explicar aqui, ok? E a questão diz o seguinte: um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transportes. Escolar urbano, termos... Isso aqui é balela, só conversa fora, certo? E aí diz o seguinte: o dono de uma van, cuja capacidade máxima da van é de 15 passageiros, ó, falou de número, você já marca, cobra para uma excursão até a capital do seu estado R$ 60 de cada passageiro. Opa, ok. A capacidade máxima é 15 e ele cobra R$ 60. Se não atingir a capacidade máxima, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Isso aqui é interessante. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado V de X, ou seja, o valor arrecadado é em função de X, que é o número de lugares vagos, em reais pelo dono da van, para a viagem até a capital é. E aí tem as leis de formações aqui. Vamos interpretar ela de uma maneira que fique tranquila para você. E aí você pode construir hipóteses. Como assim? Você pode pensar o seguinte: uai, se a capacidade máxima é 15, então vamos pensar o seguinte: em uma viagem, 15 pessoas foram nesse carro. Então significa dizer que das 15 pessoas, eu vou multiplicar por quanto? Por 60. E aí eu vou encontrar quanto? 6 vezes 15 dá 90. Com esse zero daqui, 900. Ou seja, quando a capacidade é máxima, quando vai às 15 pessoas, ele tem um valor de R$ 900, tá certo? E aí, vamos pensar o seguinte: esse 15 aqui, ele representa a nossa capacidade, não é? E esse 60, ele representa o valor. Pronto. Sabemos então que nós vamos multiplicar a quantidade de pessoas vezes o valor, tá certo? E aí, a intenção de construir hipóteses é você pensar: então vamos pensar que, e se uma pessoa não foi para essa viagem? Então significa dizer que vai ser 15 menos uma pessoa. Por que 15 menos uma pessoa? Porque faltou uma pessoa. E quando falta uma pessoa, qual é o valor que cada um pagará? Pagará, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Ou seja, se faltou uma pessoa, os passageiros agora irão pagar R$ 62, certo? 60 mais 2. Por exemplo, nós poderíamos colocar assim, para que fique a mesma estrutura. 60 mais 2, certo? E aí seria o novo valor que ele iria pagar, tá certo? E aí pense, e se faltassem duas pessoas, seria 15 menos 2 vezes 60 mais 2 mais 2. E aí iria dar um novo valor. Então você percebe que existe um padrão. Que padrão é esse? O padrão de que você vai observar o seguinte: quando o número de pessoas aqui tem um valor que eu posso chamar aqui de X, por que eu estou chamando de X? Porque é o número de lugares vagos, ou seja, uma pessoa que faltou, ou seja, o X aqui é o número de lugares vagos, um número vago, um lugar vago.
Você percebe que quando falta uma pessoa, o nosso valor que é acrescido é o dobro da quantidade que faltou. Ou seja, que seria 2x. Observe que isso é um padrão, por quê? Porque aqui ó, tem o 2 e aqui ó, é o dobro de 2, certo? Por quê? Eu tendo essa definição, nós podemos aplicar essa pequena equaçãozinha aqui, onde vai ser 15 menos x, por que menos x? Porque é o número de passageiros que faltou, vezes 60 mais 2x. Você percebe que esse padrão é utilizado. Porque ele é utilizado, então ele faz parte da nossa conta. Agora que tu já descobriu como é o método que funciona a fórmula, ou seja, como é que é feito esse cálculo, é só aplicar a definição à parte da distributiva. Ou seja, nós precisamos então multiplicar 15 vezes 60, 15 vezes 2x. X vezes 60 e x vezes 2x, certo? Pronto, essa distributiva aplicada acaba a questão. Então, ó, como nós já sabemos como foi que funcionou, ou seja, esses exemplos aqui era só para saber como era que funcionava, vou apagar para sobrar espaço e aplica aquela multiplicação. Agora acaba por quê? É matemática básica, certo? É uma multiplicação e achamos a resposta. Vai ficar 15 vezes 60 dá 900. Depois 15 vezes 2x dá mais 30x. Vem depois menos x vezes 60 dá menos 60x. E menos x vezes 2x vai dar menos 2x ao quadrado. Acabou. É só organizar agora. Vai ser 900 mais 30x menos 60x vai dar menos 30x menos 2x. Então, essa é a fórmula que encontramos a partir do valor em reais arrecadado. Ou seja, esse motorista deve utilizar essa fórmula para entender ou para saber quanto ele vai ser arrecadado se faltar um passageiro, 2 passageiros e assim por diante, e nesse caso configura a letra E, tá certo? Você poderia muito bem fazer por tentativa e erro, certo? E aí seria fazendo os cálculos e ver se chegava no resultado. Você poderia muito bem, então, fazer por tentativa e erro, porque de acordo com a sua facilidade de fazer contas, iria ser mais rápido. Mas lembre-se, existem várias questões neste modelo, principalmente quando você vai exercitando, perfeito? Então, se você aplicar e ver questões semelhantes a partir desse conceito, você vai entender perfeitamente. No nosso Instagram, é só você entrar lá no direct e pedir essa lista. Existe uma lista de exercícios com a função quadrática. Fale conosco e aí nós iremos disponibilizar, ok? No mais é isso, inscreva-se, curta, mande para o seu amigo, faça todo aquele negócio que ajuda as pessoas. Compartilhe, inscreva-se e tchau!